ou não, vambora para o vídeo. Tratou é o quinto, né? Eu acho que 3 chegavam para jogar. Ele, inclusive, o outro, o goleiro Coronel, para reserva do Rafael. E o Dória, como tinha muitos zagueiros no São Paulo, também para reserva, embora seja um jogador já com uma história grande no futebol. Esses números, né, de 3 anos no Bahia, eles são muito bons no início e nem tão bons nessa última temporada, né? Ele perdeu a posição no time, enfim, mas ele é um jogador que tem essa... chama atenção, né? O 23 e 24, né? Ele é um jogador que dá assistência e faz gols, né? E como ele fala ali na entrevista, ele nasceu em Porto Seguro, na Bahia, mas foi jogar futebol na Alemanha, né? Ele só veio jogar no Brasil em 2023, na carreira toda. E acho que ele é um jogador, pelo que o São Paulo procurava, que se encaixa perfeitamente nessa lacuna que existe há alguns anos. E acho mais inteligente apostar num jogador como o Cauli, que empréstimo, com cláusula, etc e tal, de compra, se ele cumprir meta, se ele for bem, do que investir no Rames Rodrigues no Oscar. Certo? Você fica Primeiro, o número 10 do São Paulo tem um nome. E não vai mudar. Luciano. E ele não é 10. Ele só veste a camisa 10. Então, aquele imaginário do meia, que nem a seleção brasileira tem. Né? O Bahia tem um, que é o Everton Ribeiro, certo? E que acho que até... E não é 10, é 8. E que, curiosamente, acho que quando ele chega, ele preenche tanto uma função que ele tira um pouco o espaço do Cauli. Muda o jeito de jogar do Bahia. Que jogava com a 8. Isso. Que para o Bahia é a Bobô. 10. É o Bobô. Que veio para o São Paulo. Que jogou com o Raí. Né? 8 e 10, né? Você revezava. Mas eu acho que do futebol atual, o Cauli possa ser uma opção que o São Paulo não tem para a vaga do Lucas, para a vaga do Luciano, para eventualmente a vaga do Marcos Antônio. Ele joga E hoje, quando o São Paulo substitui um desses 3 jogadores, o nível cai de uma forma abissal, né? E ele pode suprir essa... E para ele, acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que esse é o Ele meu não ponto. ia ter tanto espaço no Bahia. Para ele é uma baita oportunidade. Esses caras com fome que o São Paulo está trazendo me parecem... É uma boa sacada, cara. Esses caras vão ter no São Paulo a seleção brasileira, o grande europeu, assim. Um Porque, grande jogo aqui é visto assim. Tanto o Lucas lá, o lateral, quanto o Danielzinho, agora o Cauli. Esses caras aí, cara, vão deixar tudo para ficar no São Paulo, vão deixar tudo que eles têm, o que não tem. É o que eu espero deles, pelo menos, né? Com a chance de ouro de jogar num clube desse tamanho. Então, esse tipo de movimento de São Paulo me parece um bom... É como se fosse os Wellington Rato de 2026. O cara estava rebaixado no Atlético de Goiânia. O São Paulo te quer. O cara veio aqui e deu a vida dele. Tudo que ele podia, o que ele não podia, toda a limitação que ele podia ter, mas entrega, vai estar sempre à disposição, forma física bacana, cada jogo para ele é muito importante. Acho que esse movimento, para mim, é o mais claro, assim, que pode valer muito a pena, assim, dessas trocas que o São Paulo, colocações a mais no seu elenco que ele está fazendo. Agora, de forma retórica, Rui Costa já estava lá. Que é quem busca, né? Foi o que o Crespo falou, né? Na entrevista. Sim, o Rui Costa passou por várias janelas, né? Reforçando o time do São Paulo ou negociando jogadores. A cada janela, e me parece um pouco ainda duvidosa essa situação desta janela do São Paulo, porque eu acho que o São Paulo talvez tenha investido mais do que estava investindo no ano passado, com qual recurso? Está muito obscuro com a mudança de poder. A cada janela, o Rui Costa vai tendo um pouco mais de dificuldade para fazer a janela. Né? O ano passado, a última janela que o São Paulo teve um orçamento razoável para investir, ele começou com Marcos Antônio, tá até hoje aí. Por empréstimo, que foi uma sacada. Né? Porque, tudo bem, custou o empréstimo, mas era um empréstimo e a compra dos direitos barata pelo jogador que ele se transformou. E o Juan Tressoldi, que não ficou porque o São Paulo não tinha dinheiro, ele está jogando no Atlético Mineiro hoje como titular. O Sabino, dá para considerar, mano? Não, o Sabino é tava um legado do largado Muricy Ramalho, né? Venha se recuperar aqui, Isso, se você jogar, você faz contrato. Foi assim que o Sabino veio, estava sem clube. É a mesma coisa do Cédric, né? Mas naquela janela, começou com Marcos Antônio e Juan Tressoldi e terminou com Santi Longo e Jamal Lewis. Quando o São Paulo já não tinha mais dinheiro. E o ano passado o São Paulo não teve janela praticamente. Eu acho que essa desse ano, ela é melhor que as últimas. Bastante, eu acho que ganho com pelo menos essas 2 contratações, o Cauli e o Danielzinho. O Lucas Ramon pode ajudar bastante, que ele tem outra característica. E acho que também
somando-se aos retornos de jogadores que estavam machucados o ano inteiro passado. É como se o São Paulo tivesse contratado o Caleri, contratado o Lucas Moura. Ele não teve esses jogadores no ano passado. Aí essa semifinal pode ser fora também, e se for no Morumbi, não joga, é isso, Arnaldo? Exato. Né? No dia... Tem 3 shows do AC/DC na sequência do Morumbi. AC/DC. Esse não dá pra gente reclamar, Arnaldo. Esse... Não, eu não, Você gosta da não vou banda, nem, eu poxa nem vida. vou... Você não vai ao show? Normalmente as bandas que vão ao Morumbi são bandas que levam grande público, por isso que vão ao Morumbi. Tipo AC/DC, ou pode ter sido, sei lá, foi quem é? Bruno Mars. Shakira, Bruno Falta Mars. faz um sintético, hein? Então. Ia jogar lá. É absurdo. Esse acordo do São Paulo é um acordo lesivo, suspeito, que agora nós estamos vendo as questões do camarote, certo? Não vale a pena a arrecadação do show para Viu quem fechou também? River Plate com a live. Fechou. Então, o River Plate. Pra vários Faça anos, atenção, shows, né? então. Porque senão não vai ter jogo aí. E acho que o acordo com a Live Nation Pro Shows, ela simboliza o último ato desastroso da gestão do Júlio Casares, né? E ela teve um impacto gigantesco no final do ano passado. Talvez tenha custado a classificação do São Paulo para a Libertadores. Sabe-se lá, o São Paulo ganhou do Bragantino, em vez de perder do Bragantino na Vila. Empatou com o Flamengo na Vila. Como é que foi o jogo do São Paulo e Flamengo no Morumbi esse ano e dos anos anteriores? Ganhou, né? Não empatou. Virou o jogo. Então, o São Paulo jogou 4 partidas seguidas na Vila Belmiro ano passado por conta de shows e agora tem essa situação que já estava colocada. Quando o São Paulo fechou esse acordo, o São Paulo tem, poder de veto. Foi anunciado isso pelo Casares, do show. Então, né, Napoleão vai jogar contra o Bragantino, deixa o Angus Young, que é o guitarrista do AC/DC, na espera. Ô, Angus, é o seguinte, se a gente passar pelo Bragantino, não vai ter show do AC/DC não, leva para algum lugar. Não existe E isso. detalhe, quarta agora seria Libertadores, hein? Se tivesse na pré. Se tivesse a pré. Seria agora, então, o acordo, ele é muito... Ele é contra as pretensões esportivas do São Paulo na essência. Vamos voltar, sem voltar ao debate do sintético, mas muito parecido. Porque o São Paulo, eu entendo que nesse caso específico, a gente não sabe como tem sido o fluxo de dinheiro para o São Paulo, tem o escândalo dos camarotes, né? Mas os clubes precisam arrecadar e a CBF determinou que esse ano não muda a data de jogo por conta de show, né? Depende da força política de cada clube, mas tudo bem. Mas agora, a partir de agora. Esse ano tem uma coisa, né? Esse ano tem uma coisa. O calendário da CBF, tudo bem. O calendário da CBF atrasou. Atrasou mesmo, né? A gente só soube que ia ter Brasileirão começando em janeiro, meio em cima da hora, os estaduais com menos datas. Mas a gente sabia que durante a Copa, 45 dias não tem jogo. Então, show no Morumbi, 45 dias nesse período. Acaba quando? Dia 3 de janeiro? Não, mas não dá. Mas dane-se. Então não faz. Não dá, não faz então, show. então não pode fazer, Não faz. porque Não faz As show. bandas vêm para América do Sul outro exatamente calendário. Não quando lá importa. Então não dá para faça. tocar. Você tem o São Paulo Em não Chile, é. Argentina, O São Brasil. Paulo não é o Essa Palmeiras. O São opção Paulo é é não dono do fazer. estádio. É não fazer. a opção é não fazer. Não, mas o São Paulo sempre fez. E aí show. não arrecada, Na mas verdade, eu entendo que nesse na momento verdade, você tem assim, a bronca Napoleão, de como, para onde vai esse dinheiro. Eu fui ver o AC/DC, o Iron Maiden no Morumbi. Sempre teve show no Morumbi. Só que não com essa quantidade. E simplesmente não dá para ter com essa quantidade. Ponto. Né? Ainda mais com essas coincidências de datas, né? Então, se o São Paulo for a semifinal como mandante, a possibilidade é bem remota. Mas existe. Ela é remota, porque o São Paulo, além de ter que passar pelo Bragantino, tem que ter uma combinação de resultados para fazer a partida única no seu estádio. Não poderia fazer. E aí não digo que seja provável, mas se o São Paulo for a final do campeonato, ele vai fazer um dos jogos na sua casa, certo? Porque são 2 partidas. E aí vai ter o mesmo problema, porque o show do AC/DC, o último é dia 4 de março, data da primeira final do campeonato. Quantos shows vão ser? 3 shows. 3. Então, assim, né, é isso. Uns anos atrás, o Coldplay fez 7 seguidos. Pois é. 1 ou 2 anos. Pois é. Numa época de data FIFA. Que muita também chuva. É incrível, porque o calendário da FIFA, ele está pronto há algum tempo. Há algum tempo. Depois o brasileiro vai tentando se enfiar nessa... Mas o show não dá. O Angus tem 80 anos, vem da Austrália pra cá. Não, acho que a opção é essa, para deixar bem claro, né? O Palmeiras é dono do seu estádio, ele tem um contrato de concessão da superfície, um acordo com a W Torre, que produz eventos no estádio, o que rende ao Palmeiras 70 milhões por ano neste momento, né? Pode aumentar ou pode diminuir um pouco o valor. Então, assim, se você não quer entrar nessa agenda, eu acho justo, cara.
Claro que não deveria entrar. Então, e essa é uma questão para o gramado sintético. Não dá para... Num negócio padronizado, não dá para ter esse volume de shows. Não dá. E no Allianz ou na Arena da Baixada. Não dá mesmo. Não dá para ter show. Aí, assim, o ponto é, só deixando claro, o calendário deles, né, dos artistas, é completamente diferente do nosso, né? Então, se você vai entrar neste ramo, com este olhar de ter os shows, não tem como você adiar, você entende? É não fazer. Ele já faz Chile, já faz Argentina, já faz... Não fazer. A questão é a seguinte, o Marcinho sempre pegou o exemplo, ele foi a Inglaterra, a imersão na Inglaterra, o West Ham. O que acontece na Inglaterra? Mas tem show em Wembley, por exemplo. Aonde? Wembley. Certo. Então, mas tem show na Allianz Arena do Munique também, do Bayern? Certo, em quais datas? Então, nenhum jogo de futebol na Inglaterra ou na Alemanha é modificado por conta de um show no estádio. Mas Arnaldo... Aí você tem as temporadas, aí não se faz. Você sabe o que eu venho de fora, venho de uma cidade que é basicamente para o ímpar, né? Você tem 2 rivais ali e lá não se aluga estádio. E você sabe o exemplo que eu dava nas rádios, na TV de Curitiba, enquanto eu trabalhei lá por quase uma década, antes de vir para cá? O São Paulo foi tricampeão do mundo alugando estádio. Tricampeão do mundo. O Corinthians foi campeão no Morumbi, o Palmeiras foi campeão no Morumbi, o Santos tinha show, o São Paulo arrecadava. Hoje os clubes não se conversam. O problema não é o São Paulo sair do Morumbi, é não ter direito onde jogar. Sim. Se você tem um acordo com o Corinthians, põe 40 mil São Paulinos lá, como o Corinthians já pôs. É um absurdo que não se converse nesse jeito. Isso é outra coisa, outro tabu. Já tive essa discussão. Eu não sei, acho que o São Paulo ou o Palmeiras irem ao Neoquímica Arena, eu imagino que seja um tabu que o Corinthians não vá... Mas é um absurdo. Mas enfim, essa eu acho uma outra discussão. Uma coisa é você sair da sua casa de vez em quando. Outra coisa é você sair da sua casa 6 meses, 4 partidas seguidas. Um mês inteiro, 2 meses. É por isso que não é compatível. A coisa como você faz o acordo, se vale a pena. O Arnaldo está dizendo peremptoriamente, deixando claro que o contrato é péssimo para o clube e que o valor não vale a pena. Entendeu? Aí, ok, o clube tem que decidir o que quer. E entendeu? No caso do Palmeiras, faltam 18 anos, 20. Certo? Já foram 10. De 14 a 26. Então, mas o Palmeiras, 12, o Palmeiras não vai mexer nisso, nem a Leila, nem ninguém. Não é 14, a 26, 12. Então faltam 18. O que o Palmeiras fez? Ele fez uma segunda casa para ele, como está acontecendo agora, durante a reforma do gramado. Né? Também sintético, tá? Tem até o nome da empresa da Leila. Naming Rights. Né? Naming Rights. Mas também teve que fazer algumas adaptações para levar o seu torcedor para lá, porque senão o cara não vai. Curte a ideia, não gosta. Né? Então tem todas essas circunstâncias. Não vai. Aliás, eu queria pedir desculpas. Só uma informação sobre o São Paulo, que é o tema aqui. Se o São Paulo for uma semifinal de campeonato como mandante, ele não vai levar para a Vila, porque talvez a Vila seja utilizada pelo Santos. E o São Paulo jogou muitas vezes na Vila ano passado. O Santos concedeu mais vezes a Vila do que o São Paulo Morumbi. E a capacidade da Vila é uma capacidade reduzida. Então o São Paulo, possivelmente, se ele for mandar algum jogo nesse Paulista ainda, talvez não mande mais nenhum, seria no brinco de ouro da Princesa. É uma boa saída, tem bastante. O governo anterior do São Paulo nunca teve a prioridade esportiva, né? E acho que é uma questão complexa por um time que entrou num campeonato já sabendo que não ia poder decidir esse campeonato caso chegasse lá na sua casa. É bizarro, certo? Assim como foi no ano passado, se o São Paulo chegasse mais à frente nos mata-matas, e no Brasileiro, o São Paulo jogou 4 rodadas finais de Campeonato Brasileiro fora do seu estádio. Isso é inacreditável. Possivelmente o São Paulo, com o aproveitamento que tem no Morumbi, estaria na Libertadores esse ano. Certo? O São Paulo jogou contra o Red Bull Bragantino, seu adversário lá, na Vila Belmiro e perdeu. Gol do John de pênalti. Jogou contra o Flamengo e empatou. Né? Nesse ano jogou contra o Flamengo no Morumbi e ganhou muito por conta do estádio, do campo. Então são coisas assim, é inacreditável o que fez essa direção do São Paulo. Esse contrato não é viável. Não é viável. Ele é discutível bem. E depois que a gente vê o escândalo dos camarotes, o que você vai me dizer, né, Luiz? Os caras queriam me convencer que valia a pena, financeiramente, ter show e não ter jogo. Primeiro, não vale a pena. É um dinheiro que não compensa a renda de um bom jogo, de uma semifinal de campeonato, ou de São Paulo e Santos, que teve recentemente no Morumbi com 50 mil pessoas, é maior que a renda de um show, e a gente sabe agora o que acontece com a renda de um show, né? Não vai para o clube necessariamente, a coisa vai escoando, né? Então, assim, é uma vergonha
Eu sou fã do AC/DC como é o Júlio Gomes, mas eu não tenho coragem de pisar naquele gramado sagrado num show do AC/DC hoje, sabendo que o time de futebol é sacaneado toda vez que tem um show lá. Não existe. Depois desse desabafo apaixonado entre heavy metal e futebol, a opção desse ano seria o Brinco de Ouro e não a Vila Belmiro, por ter maior capacidade, por estar sendo menos usado, pelo Guarani não ter passado de fase. Se o São Paulo for mandar algum jogo nessa situação toda daqui para frente. Não, mas era essa característica, meia ali que chega. E o Rogério, só para dar uma última coisa sobre o Cauli, o Rogério não gosta de ter, parece, no time dele, um jogador talentoso, mas pouco intenso. O Thiago Neves teve problema no Cruzeiro, o Benítez no São Paulo, que era um cara muito talentoso. O Benítez é o Marcos Paulo, assim, à parte, né? O Benítez talvez é o jogador mágico. menos intenso do mundo. da história do futebol. Ele é muito pouco intenso, mas o que ele tem de Se o qualidade futebol fosse 2 tempos de 10 minutos, ele é um dos melhores do mundo. Gold. Só que tem 45. Aí fudeu. Isso, aí é um grande problema. Por exemplo, você viu... Para isso, esses meias, eles têm que ser decisivos. Tem. Porque se eles não forem decisivos... Tem que ser muito decisivo. E não tendo intensidade no futebol de hoje, fica Você viu o que o Everton Ribeiro fez, a atuação do Everton Ribeiro em São Januário. Não foi só com bola não, mesmo. Correu uma barbaridade, marcando muito. O cara se enquadrou dentro da filosofia do treinador. É isso, é verdade. E o Cauli tá jogando como homem de meio de campo normal. O Everton Ribeiro joga muito. Pela direita, jogador monstruoso. É que eu acho que o Bahia assim, já não fazia mais sentido jogar pro Cauli. Sem dúvida. Você tinha mais jogadores e mais recursos. Talvez pro São Paulo vale a pena e consiga trazer dele. Assim, porque não é nem jogar pro Cauli, porque tem outros jogadores bons. Mas assim, o Danielzinho e o Marcos Antônio já fazem trabalho sujo, mesmo jogando muito. Isso. Então pro Cauli, de repente... Esse time que eu escalei aqui não vai ser escalado. Eu espero, Crespo, que não seja escalado, porque esse time de São Paulo precisa ter 3 volantes pra ser competitivo. Porque quando joga com 2 no meio de campo, toma vareio da Portuguesa. Eu vou te falar, ele pode jogar como um segundo... o segundo homem de meio de campo. Não, eu acho que ele pode jogar, por exemplo, um cenário que você não tem o Luciano. O Falso 9 já jogou. Não, ele pode jogar o Cauli e o Calheri. Pode ser. Ele pode ser esse cara de chegar que ele finaliza bem.